Olha. Oi, oi, oi. Olha, a Babi já está aí. Gente, estou precisando só entender como que eu vou chamar as meninas. Eu tô fazendo essa live com a Giovana e a Mariá, que tem um caderno de tendências, uma agência de tendências em Paris que chama Clementine. Eu vou já apresentar elas para vocês. E a gente vai falar, vai ser meio que informal, é um bate-papo sobre o que a gente mais viu agora no tanto Fashion Week de Milão quanto o de Paris. E essas meninas, assim, elas são feras, muito feras. Só preciso entender, porque eu não tô muito acostumada a fazer live. Aqui, ó. Entrou. Oi, tudo bem? Maria! Maria Tudo já está bem? aqui com a gente. Boa noite, todo Como que eu faço? mundo. Eu convido a Gi? Eu acho que ela vai pedir pra entrar. Ela vai pedir, né? É, ela pede, ela já entra ali. Deixa eu ver que ela já tá aqui já online também. É, ela vai pedir pra entrar. Ah, Tudo bem, Ti? tudo bem, e Boa você? noite, todo mundo. Tudo bem Deixa eu também, arrumar aqui. tá? Gente, a Eu Maria acho. tá em, tanto a Maria quanto a Giovana tá em Paris. Que É, horas que são aí agora, Maria? são meia-noite. Meia-noite, gente. E as meninas aqui para dar um conteúdo para vocês maravilhoso. Muito E- obrigada desde já, Imagina, porque imagina. realmente Obrigada a meia-noite tem muita você. gente que meia-noite já tá dormindo, hein? Já. Não, mas a gente tá aqui, a gente preparou esse material com muito carinho mesmo, porque, enfim, a gente adora participar, enfim, das suas lives e compartilhar tudo que a gente vê, né, Chi? Você também estava aqui, então você viu muita coisa também, Tava. né? É, vamos, Agora eu vou ter vamos, até um filtro, ó. A vida com filtro, ela é diferente. com Eu estou até certeza. linda com meu batom, que é a primeira vez que eu tô usando, que eu tô amando. Tá linda, Ficava linda, usando linda. batom. A Giovana vai chegar aqui, eu tenho certeza. Ela deve estar Diz toda ela que, maquiada. ei, Chi, diz ela que ela já está aqui, ela já pediu Aqui. pra Oi. entrar. Já vai entrar aqui com a Veja se gente. deu certo. Ela disse que já estava para você autorizar. Pronto. Ai, já ouvi falar meu nome ali. Olha, Ai, tá toda já. maquiada. Não, eu já sabia que ela ia vir toda maquiada, com um brinco, com estilo, porque hoje ela tem esse estilo bem diferenciado e que chama atenção. Pronto. Eu falei, ela vai vir com tudo. Vou botar um Maximalista, como batomzão sempre. vermelho para poder Chegou. acompanhar também, né? Com certeza. Bom, estamos às três aqui. Eu vou apresentar de novo. A Giovana acabou de entrar. Giovana e Maria, elas têm uma agência de tendências em Paris. Elas vivem moda, respiram moda. Elas são muito boas no que elas fazem. Ela traz uma informação, um conteúdo que eu achei super importante trazer aqui no meu Instagram para vocês que me seguem aqui, para vocês acompanharem também, porque eu acho que quanto maior informação ligada com a moda de uma maneira informal, um bate-papo que traduz, eu acho que essa tradução da linguagem, do que a gente vê na passarela para o que a gente acompanha no dia a dia, o que a gente vê na rua, talvez comprar aquela peça legal, aquele investimento bacana, é uma forma mais natural e informal de passar uma informação para vocês. Meninas, se apresentem, que aqui você já me conhece. Então tá, então a gente vai começar. Gente, boa noite a todos de novo. Eu sou a Maria, sou lá de São Paulo, mas morei muito tempo em Joinville, Santa Catarina. Trabalhei lá como stylist, depois vim para Paris em 2016. Aliás, comemorei 6 anos agora de Paris. Vim estudar, Olha, vim estudar no Instituto do Marangoni, estudei francês primeiro, depois vim estudar no Instituto Marangoni, fiz mestrado aqui, mestrado em Style, Fotografia e Filme, com especialização em pesquisa de tendências. Depois fiz uma especialização em Trend Forecasting, que é essa questão, né, que a gente fala de pesquisa de tendências, a partir do momento que você analisa a sociedade, você consegue trazer informações
e entender o que virá, né? O que a gente vai consumir. Então, eu fiz essa especialização e trabalhei aqui em Paris no primeiro Bureau de Tendance, que é o que a gente chama nessas agências de tendências, criado no mundo, criado em 1966, e lá foi onde eu conheci minha sócia, Giovana. E agora sou eu, então, né, Gi? Exato. Então, eu sou Giovana Cornac, para quem não me conhece, pode me chamar de Gi também, que eu aceito. Eu conheço a Xi da minha época de modelo, então minha relação com a moda começou nessa época, né, Xi? A gente era ainda bem nova. E assim, isso sempre, eu sempre me inspirou muito essa relação da moda, mas não só da moda, como a gente assiste, né, nos desfiles, mas também como é interpretado. Tipo, uma só tendência é interpretado por cada estilista. Isso sempre me intrigou muito. Mas enfim, aí eu tive alguns percursos no caminho, né? Algumas pedras no caminho, então flores no caso. Então eu fui Não, advogada. flores. Flores, A não, gente flores. conheceu, sei lá, eu tinha 15, você 16, 17. Isso, muitos 16, anos. vou devagar. Foi ontem. Não, foi ontem, né? Não, foi ontem, na mas assim. verdade, né? E é isso, a nossa relação com a moda já começou dessa maneira, né? Como fazer parte de uma maneira diferente, né? Que você está ali apresentando nos desfiles a roupa, a ideia que o estilista quer expressar, e esse amor, eu acho que quando começa assim, ele vai indo e ele segue assim, isso é amor antigo, né, Chi? Isso é amor antigo, que vai a vida inteira. E aí eu fiz direito, virei advogada, trabalhei 5 anos num banco, fui para Paris, vim para Paris fazer mestrado em direito, fiz mestrado em direito e finalmente aqui eu fiz mestrado em 2 anos de moda. E aqui é interessante de falar esse percurso, porque muitas vezes as pessoas não entendem como que eu fiz essa transição, né, de carreira, mas aqui eu trabalhei na Prada e depois eu trabalhei na primeira agência de tendências do mundo e lá eu conheci a Maria. E foi lá que a gente decidiu realmente criar a Clementine Paris. E só para as pessoas entenderem também por que a gente criou essa agência de tendências dentro do contexto, pelo seguinte. As pessoas, geralmente, as agências de tendências, que são onde geralmente as pessoas compram, né, o cahier de tendance, que é aqueles cadernos de tendência que a gente chama até de Bíblia da estação, geralmente as maiores agências de tendências do mundo, elas são europeias. E por serem europeias, elas seguem critérios econômicos, políticos, climáticos europeus. Então, por exemplo, é normal, se você for comprar um caderno de tendências, que o caderno, né, visto que é uma agência europeia, que ela tenha mais tendências de frio, por exemplo. O caderno de inverno ele vai ser muito maior do que o de verão. Então, a gente sentia uma certa dificuldade com os nossos clientes brasileiros de tropicalizar as tendências. Então, assim, existia... Porque assim, é difícil de você fazer uma adaptação para o seu mercado, né? E querendo ou não, a tendência, quando ela... Por isso que é uma coisa hoje em dia que vale muito, por exemplo, você vem para Paris, assistir os desfiles e você consegue colocar isso no seu dia a dia, né? Você consegue interpretar a tendência e colocar no Brasil. Porque a tendência, de maneira geral, ela vai abraçar o mundo. Claro que cada região vai interpretar de uma maneira, mas foi assim, justamente para facilitar essa tropicalização das tendências que a gente abriu a Clementine Paris. Não, muito bom. E explica já para a gente, já entrando nisso, como que é o ciclo das tendências, que eu já expliquei, já tive uma aula com vocês, eu adoro essa explicação, a do pêndulo, como que... A pêndulo swing. Gente, ela é ótima aluna, passada. Não, ótima aluna mesmo. Tudo, só que eu quero que vocês expliquem isso, e que não necessariamente é no momento que você vê a roupa na passarela, que esse estudo ele é 6 meses, 1 ano antes, e depois entra no mercado, nas lojas, e chega ao consumidor final, e como que vai esses desdobramentos, né, daquela inspiração, daquela tendência em si. Quer falar, Má? Então vamos começar. Na verdade, caiu aqui alguma coisa, mas eu posso falar, na verdade, Xi, o que acontece, como você bem explicou, a gente tem o pêndulo, né? Que você falou que é essa questão, né? A gente tem uma tendência, ela vai para um outro extremo. Então a gente via por muito tempo nós vimos a calça skinny, trazendo bem para o mercado da moda mesmo, né? A gente faz esse estudo, como você falou, a gente faz esse estudo anos antes. Então quando a gente tem um caderno de tendências, normalmente o designer ele vai se inspirar nesse caderno, ou ele mesmo vai desenvolver com a equipe dele, né? Interna mesmo, de pesquisa de tendências. E esse caderno vai ser usado, essa base que a Gia acabou de falar dessa Bíblia, né? Ela vai ser usada para criar uma coleção nos próximos 6
12 meses. E ali, depois disso, ele vai criar essa coleção, vai apresentar essa coleção, e aí depois, só depois de um ano, é que ela vai ser vendida e vai chegar para os consumidores. Então, veja como a gente trabalha com antecedência. Então, a partir do momento que a gente estuda a tendência, a gente estuda sempre de uma maneira geral. Então, a gente começa com a parte social, a gente vai atrás, né, da pessoa em si, desse comportamento social que vai mudando através, enfim, de novas habitudes, novos consumos, novas formas de viver em si, e aí a gente vai transformando isso em produtos. A gente não falou, mas vale ressaltar que, por exemplo, eu e a Giovana antes, a gente não trabalhava com o mercado só de moda, a gente trabalhava, por exemplo, com marcas como Mercedes, como a Netflix, que é de entretenimento. Então, como a gente vê que a tendência, por exemplo, que se a gente foca para moda, é bem palpável, né? Às vezes a gente consegue mais sentir. Então a gente vai ao desfile, você veio aqui, né? Viu, enfim, vários looks, várias novas tendências sendo apresentadas, mas a gente trabalha muito antes, tá? Então, é uma metodologia, na verdade, né? Que a gente gosta de explicar. Uma metodologia de pesquisa. Complementando a Mariachi, é o seguinte, é importante que as pessoas, assim, de maneira geral, que as pessoas que gostam, né, de analisar moda, ou simplesmente que trabalham com moda, ou só se interessam por esse assunto, é muito interessante colocar na cabeça que é o seguinte, a moda, ela é evolucionária e não revolucionária. Então, assim, ela não muda de um dia para o outro. É que muitas vezes, aí, vamos supor, gente, para quem não sabe, eu e a Shinari, a gente é muito amiga. Então, assim, a gente tem bate-papos nos bastidores, né? Então, a gente troca muito figurinha, né? Do que a gente achou de desfile, enfim. Então, assim, muitas vezes, conversando com a Schneider, ela me fala assim, nossa, Gi, mas eu vi de novo muito brilho, por exemplo. E aí eu vou falar, Xi, é normal. Por quê? Porque a moda, ela segue um percurso. Ela não vai chegar do nada e vai mudar. Claro que outras coisas vão entrando por questões econômicas, né? Porque precisa mudar, mas por questões, inclusive, até antropológicas, porque o ser humano precisa mudar e a forma também como ele vai se sentir, vai refletir na moda, enfim. Mas, assim, essa evolução, ela, inclusive, é muito detectável. E, como a Schneider falou, tem o pêndulo swing. Então, assim, você consegue ver o percurso que ela vai transcorrer, né? Então, assim, uma estética, por exemplo, como a Mar falou, da skinny. Então, a skinny, até ela vai... O que ela vai fazer? Ela vai afinando, 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 vai ficando justa, justa, justa. Quando ela chega no extremo oposto, quando ela chega no seu extremo, o que vai acontecer? Ela não tem mais como ajustar. O que ela vai passar? Para o extremo oposto. Aí ela passa para calça larga. Ou então para uma wide leg, por exemplo. Porque ela não tem mais o que fazer. A gente viu, por exemplo, na Mom Jeans. Subiu a cintura, tava quase que no nosso pescoço. Aí virou, baixou demais. Voltou para agora tá a cintura baixa, não? Baixíssima. Mas a gente tá só tudo centro-peito aqui debaixo do braço. Não, eu acho muito interessante esse pêndulo. E acho que depois da aula que eu fiz com vocês, eu entendi, eu consigo ter uma noção sobre esse pêndulo, do que realmente você consegue ver, como a Maria falou, é palpável na moda, como vai indo a evolução de uma tendência até que ela chegue no extremo dela realmente e vire uma outra coisa, né? A calça skinny, eu lembro que era assim, não tinha condições de usar uma calça wide leg ou bag ou boyfriend, imagina. Uhum. A skinny tava em todos os dias da minha vida. E hoje as pessoas... Agora eu não quero mais saber de skinny, eu só quero saber da calça bem larga e confortável. E hoje as pessoas colocam, a gente vê muito em alguns, né, influencers e tal, colocam assim, é a morte da skinny. Gente, não é morte de nada, não, é só um tempo. Na moda não tem morte para nada. Na moda tudo dá só um tempo. Então pode saber que daqui a pouco a skinny vai voltar, fatalmente vai voltar. Não, e se você guardou aquela peça de 10 anos atrás, juro por Deus, você vai tirar do guarda-roupa, você vai estar usando. É impressionante. Tudo tá voltando, volta tudo, né? Os anos... Vamos começar a entrar já nas tendências. Vamos. Eu tô achando super forte que é o ano 2000, né? Que é a cintura baixa, jeans, megalomania, jeans, eu amo, a gente já tava falando sobre isso, eu amo jeans, e a gente tá vendo que agora ele voltou a ser aquela peça sofisticada, aquele azul, né? Várias colorações de azul, mas eu vi mais o jeans mais claro, com acessórios, né? Coisas no jeans, detalhes, recortes diferentes, mini saias. Me falem do jeans, gente. Eu amo. Eu acho que
Chegou o Então, momento do então jeans. chegou o momento de. Acho que chegou o seu momento, então, Schneider. É o seguinte, na verdade, o que a gente viu é essa nova releitura, né? É uma releitura dos anos 2000, como você falou. E falando de uma parte mais assim, social, até de entretenimento, não sei quem aqui viu, quem assistiu o Super Bowl desse ano, por exemplo. Foi o Super Bowl com o Snoop Dogg, foi o Super Bowl com Eminem, Com era com Eminem. rappers. Então, a sacada né, da Hunter, né, de quem pesquisa tendências, já está até aí. No entretenimento, a gente já vai entendendo, ok, tem algumas nuances que a gente vai captando, sabe? Então, a gente já entende que, por exemplo, eles fazem parte ali do final dos anos 90 pro começo dos 2000, né, ali até 2010, muito fortes, aquela cultura era rap, hip hop, então, assim, a gente vê que tem aí uma calça cargo, jeans voltando. Então você tem toda essa estética voltando. É claro que quem vai também criar uma peça de roupa, ela tem que estar atenta a tudo isso. E a gente vê, por exemplo, o resgate de jeans de uma forma de tendência, claro, acompanhando esse 2000, anos 2000, mas também de uma forma econômica. Por quê? A gente teve ali entre 2010 até 2018 uma grande onda de alfaiataria. Não sei se você reparou, assim, era muita alfaiataria. Todo mundo usando, era calça de alfaiataria, era como a Outer Blazer, enfim. Depois a gente teve as releituras de athleisure, enfim. E o jeans, querendo ou não, ele deu uma sumida, mesmo sendo uma peça básica, ele deu uma sumida das passarelas. A partir do momento que a gente tem o resgate dos anos 2000, e a gente tem essa galera toda, né? Vejam na Netflix, por exemplo, quais são os grandes documentários que estão fazendo agora. É sobre jogadores de basquetebol, sobre cantores dessa era, dessa geração. Então, veja que está tudo interligado. E aí a gente vê, claro, a nossa releitura dos anos 2000 com jeans, vindo de uma forma econômica também, tá? Então, não pense que é só realmente estética, mas tem também toda uma indústria por trás. Então, e a gente aproveita, a gente adora, né? Então, a gente viu agora aqui na Blue Marine, na Itália, a gente foi para o Milão Fashion Week, você também tava, né, Chi? A gente Tava. viu na Blue Marine, por exemplo, na Diesel, eles fizeram os desfiles muito, muito interessantes, assim, com uma releitura de um jeans com uma lavagem diferente, uma lavagem meio esverdeada, né, meio, até com subtons meio laranjas, que era uma coisa que a gente não estava vendo muito. Era uma coisa realmente ali do começo dos anos 2000. Então, essas releituras tem aí, claro, o jeans on jeans, né, que é aquele look Britney Spears e Justin Bieber, Justin Timberlake, ó, Justin Bieber nem tá É meu vivo, né? preferido. O Justin Timberlake, que eu adoro aquele look deles, então tem essa releitura, mas sempre pensem que é estética mais aliado com a economia, sabe? Então a gente tem esse resgate dessa indústria que estava meio esquecida pela área da moda em si, né? E, Então tem essa parte de criação. e é legal Pode falar. falar também, Xia, eu não sei se você observou, mas, por exemplo, uma marca que, não que ela tivesse caída, né? Óbvio que não, mas assim, uma marca que um tempo, assim, e depois agora ela já voltou a ser super hypada, por exemplo, é a Diesel. A Diesel, Eu hoje ia em dia, falar todo sobre mundo isso quer uma bolsinha também. da Diesel, todo mundo quer um negocinho da Diesel. A Diesel tava ali esquecidinha, né? Não, a Diz, eu acho que uns anos atrás, sei lá, na época de modelo você tinha que ter aquela calça da Diesel. Diesel Sim, era era uma da nossa marca época. de status, você precisava ter, tipo, tem uma calça jeans, tem que ser Diesel. Ela vinha com, sabe, shorts, saias, era um peso na moda, né? E você vê que depois de vários anos que ela ficou ali, não que ela acabou, ela sempre teve ali o glamour Sim. dela, mas eu acho que nessa Fashion Week de Milão, ela foi um desfile super comentado, foi Uhum. super bonito e que representa como isso que a Maria falou, que eu aprendi agora, que o entretenimento, a moda, tá tudo muito conectado, Tudo. trazendo essa leitura, releitura, e daí você vê que uma marca que já é sólida, né? Famosa pelo jeans, ela tá novamente super em alta. Me Exato. falaram que no dia seguinte as lojas não tinha mais nada, né? Praticamente. Não, lá em As Não, Milão pessoas não. venderam tudo. tudo. E a gente viu muitas, Loucura. as grandes influencers, assim, todas com a bolsinha da Diesel. É. Então a gente percebe que existe assim todo um movimento para aquilo. Claro que nós como Hunters, nós somos Hunters, né? Então assim, nós não somos influencers nem nada disso. Então a gente gosta muito de observar justamente esse movimento, né, do que influencia as pessoas e do time também, porque o Uhum. time também muda muito, né? De como, por exemplo, as meninas que estavam no street style, que estava
durante a Fashion Week não necessariamente é a tendência da Fashion Week, né? Existe uma diferença também do street style e das passarelas, porque as passarelas vão ser lançadas, o street style que está acontecendo agora, com algumas características, né? Aí depende do grupo, isso aí, gente, é um assunto muito profundo para falar de live, mas que ela vai começar a ter nuances da próxima tendência. Mas enfim, vamos falar de outra tendência, Gi? Vamos, o que vocês observaram aqui? Eu fiz uma listinha, assim, eu acho que dos anos 2000, do jeans, e que tem tudo muito sexy, né? Muito sensual, Né? transparências. E me falem sobre isso, que é uma Justamente tendência que eu adoro também. essa transparência, por exemplo, a gente já tinha visto, a gente já vem surgindo, já tem um tempo que ela veio, inclusive teve acho que um desfile da Saint Laurent, que inclusive a Bruna Marquezine veio, teve aquele impacto, porque ela estava com os seios à mostra, enfim. Então a gente já vinha sentindo essa transparência toda chegando. E agora, como a gente falou, a moda ela é evolucionária e não revolucionária. Então agora, inclusive, ela veio com tudo. E aí a gente percebe algumas marcas que, assim, cada um, que foi aquilo que a gente falou no começo, cada marca ela vai fazer a sua leitura, né, de uma estética, que é a transparência, de uma tendência, que é a transparência, e que ela vai fazer a leitura. Então a gente viu na Burberry, a gente viu na Miu Miu, a gente viu, por exemplo, na Victoria Beckham, que ela foi agora, que ela estreou agora. Na Chanel também. Na teve. Chanel. Fashion Week, na Chanel. Exatamente. Na Ottlinger, na... Enfim, Cada a gente... uma com o seu estilo, né? Sim. Mostrando ali, mas a transparência, ela tá realmente, praticamente ali. Tendência Ali, sim. real. E você vê, você vai comparar um Rick Owens, né? Que tem uma pegada bem mais... como é que fala? Mais agressiva. Ousada, assim, também, uma né? pegada mais agressiva no sentido de mais pesado mesmo, mais ousado. E, por exemplo, essa mesma a tendência da transparência também veio visto, por exemplo, numa Miu Miu, numa Chanel, entendeu? Que são teoricamente marcas que não conversam necessariamente. Então, assim, isso é muito interessante, principalmente quando a gente pega essas marcas que não necessariamente têm os mesmos clientes e que a gente vê as mesmas tendências. Até para complementar, não sei se vocês repararam, a Chi acabou de falar, né, da Chanel, quando a gente vê essa tendência, por exemplo, de transparência, como estão falando aqui, né, com sobreposição e tudo mais, em algumas marcas... com tule, né? Com tule, exatamente. Algumas marcas, como por exemplo a Chanel, vai trazer um detalhe, às vezes, né, ela não vai ser tão ousada, assim, nesse sentido, mas ela vai estar ali. Então, não sei quem aqui é dono de marca, ou enfim, é designer, é interessante parar para pensar e analisar o que está sendo apresentado, ali, né? E é interessante para vocês simplesmente assim, tá bom, entendi, é transparência. A minha marca tem relação com isso? Ou o meu estilo, né, como pessoa mesmo, né? Tem relação? Será que eu deveria usar? Ou como é que eu posso interpretar? E aí você vai procurando nas marcas em si, sabe? A gente sempre fala, é um exercício muito legal você, para quem se interessa, ir atrás dos desfiles mesmo. Tem no YouTube, tem no site da Vogue, enfim. Vocês conseguem ver todos os desfiles peça por peça com detalhes, sabe? Assim, então é muito interessante para quem está criando moda, ou enfim, para quem precisa trabalhar com imagem. Não, inspiração também. Exato, inspiração. Né? De styling, tudo. Vinculando ainda, como a Chi falou, essa coisa dos anos 2000, do sexy, uma coisa que chamou muita atenção nossa também foi o sleepover, né? Que não sei se a Chi observou, se a Chi vai estar de acordo. Sim, que é mais aquela camisola, não exatamente camisola, mas não necessariamente. Você foi dormir na casa do namorado, acordou, tá saindo, vai ali, bota lá o casacão por cima da camisa mais largada. Eu acho que é mais ou menos esse estilo, mas para mim, né, minha leitura. Mas explica pra gente a tendência do sleepover, que a gente viu bastante também. A gente viu essa ideia também ela veio muito como ideia da lingerie, mas não necessariamente da lingerie só, da lingerie aquela coisa que a gente tem da ideia dos anos 2000, uma coisa meio sexy e tá usando. Não, ela veio, por exemplo, no sentido de tipo uma bata, vamos supor, um desfile da Sport Max. Ela veio como se fosse uma lingerie desconstruída. Então ela veio com pontas, ela veio com alguns recortes. Então, assim, é uma coisa meio como se fosse uma camisola rasgada. Né? Então, você vê que já é uma ideia mais desconstruída. A gente tem... qual outra? A gente tem uma sexy, vamos supor, no desfile da Yuhan Wang, que ela vem bem sexy mesmo, com transparências, mas com o corpo bem justo. Na Acne Studios, ela veio também com essa mesma ideia do sleepover, mas assim, compensação, uma coisa meio bata, meio uma bata chique, assim, mas tem essa ideia
da camisola, né? Então, assim, uma coisa que a gente observou muito foi essa ideia do sleepover. E até já, enfim, assim, complementando a Gi, essa questão do sleepover também, a gente viu muito antes, né, nos desfiles anteriores, a questão do uso da lingerie fora, né? Lembra que a gente estava usando muito top de lingerie com blazer e tudo mais? E parece que essa ideia foi incorporada. A gente acredita que, por exemplo, depois da pandemia, né, que a gente teve o Covid, que todo mundo ficou em casa, e a gente teve grandes lançamentos, até a Victoria Beckham, que é essa marca que trouxe para cá, agora pela primeira vez o desfile para Paris, Primeira elas vez. faziam muitas, como se fossem pijamas mesmo, assim, né? Só que agora com uma pegada mais sexy, como você falou. Então o pessoal tá, né, agora tá saindo mais, enfim. Então já tem uma outra, uma releitura, na verdade, né? Uma releitura. Não, e muito legal, né? De ver isso. Você pode ir criando peças. Acho que a tendência traz inspiração para a gente Uhum. acompanhar o que está ali, mas de acordo com o que serve para a gente também, né? Sim. Não necessariamente, eu quero pegar aquela peça ali e vou usar. Não, tem que fazer parte do seu estilo, você tem que se entender. Para quem tem marca, você tem que saber se vai fazer parte da sua coleção ali, se ter uma conversa, né? A gente está aqui É, batendo papo sobre as tendências e a gente vai assim se inspirando, entendendo um pouquinho mais o que funciona por trás e, gente, eu tô a amando esse gente tem, papo. olha só, eu não sei se vocês se interessam, mas a gente observa muito uma tendência de acessório que é diferente agora, que a gente viu. Não lembro que vocês. Não sei se vocês viram aquele filme. A Angelina Jolie fez um filme agora, no qual ela é uma super-heroína, e ela, em todas as premieres onde ela apareceu, ela tinha um acessório na boca, que era Na como se fosse boca. tipo um piercing, assim, mas ele fazia toda a volta da boca e até o queixo. E aquilo ali foi só assim numa premiere de Red Carpet. Olha só, no tapete vermelho, a gente tava já reparando, então a gente falou, bom, ok, isso aqui tá já bem já realmente sendo introduzido, né, para a grande massa. E aí a gente já tinha vindo, né, já vinha observando essa questão de usar, por exemplo, piercings no rosto. Então, desde o começo agora desse ano, nos desfiles, a gente viu muito na Givenchy, enfim, esses piercings desde a sobrancelha até aqui e na boca, no queixo. E agora veio ainda mais. Então, agora o que a gente observou mais foi no septo, né? Esses piercings de nariz. E piercings também colocados, por exemplo, em cima do nariz aqui. A gente foi a uma presentation, que é quando a marca não faz desfile, mas ela faz uma apresentação de moda em Milão, no qual a marca tinha isso. A gente adorou, assim, era como se fosse uma escultura de metal, assim, então, no seu nariz. Então veja como sai da orelha, Para sai do encaixar no colar nariz, para encaixar no É, nariz. Era uma escultura e você encaixava como se fosse um piercing, mas assim, um sem, anel, assim, né? sem, sem furar, né? Então, a gente tá vendo muito agora acessórios pro rosto. Eu acho que a gente ficou muito, assim, preso, né? Só na acessório para orelha, para tudo. Mas agora a gente tá indo pro rosto também, assim, sendo bem transformado, sabe? Então, assim, a gente não, é observa muito bastante. legal. Até também fez parte de alguma da maquiagem, né? Beleza de Uhum. alguns desfiles, Sim. de ter tatuagem, né? Que é aquela tatuagem fake, não necessariamente. Com seus desenhos e também aplicação de, sabe, pedrinhas, como se E de fosse bijus, coisas próteses até. douradas. E até Prótese. prótese, então você faz o osso saltado, que a gente fala aqui assim, né, da mandíbula, enfim, aqui da bochecha, enfim, da têmpora. Então a gente vê muito agora explorando mesmo o rosto, assim, sabe? O rosto como se fosse um canvas, assim, como se fosse um quadro, e eles estão explorando tanto a parte de beleza quanto a parte de acessório, como você falou. Essa questão de pedrinhas, aplicações e tudo mais. Agora a gente fica muito mais, a gente está muito mais atenta a essa questão de acessórios pro rosto, que é uma coisa que a gente não via tanto antes. Não, para te falar a verdade, que tô vendo agora. Tô Verdade. vendo agora. Essa é uma tendência que eu vi muito agora e a gente vai acompanhar, né? Ver o Como ela vai fazer o desdobramento, né? desdobramento É, na próxima temporada de Fashion Week e como que vai ser essa leitura vai ser feita pelo consumidor final também, né? exato, exato. Como é que vai ser apresentado e como é que a gente vai aderir também, né? Sim, eu Porque achei bem interessante. é Essa eu bem estou diferente. esperando para ver e acompanhar de perto essa Vamos tendência. ver se a Schneider vai aderir ou não.
Vamos ver. Vamos ver, vou Exato. pensar. Vou pensar, mas é capaz que sim. Eu adoro uma peça, uma tendência diferente, uma coisa bem. A gente gosta, né? Eu acho que trabalhando com moda a gente sempre vê coisas diferentes o tempo inteiro, em cada Uhum. desfile, em cada. Então eu tô bem acostumada com isso. Eu gosto. Vamos ver, vamos ver. Vamos Tá. esperar. E o branco, gente, o branco. O que vocês acham do branco? Será que o branco, the white's the new black agora? Será que o branco ele chegou para tomar o lugar do preto? Para sair à noite, para jantar? Eu tô amando. Eu vi bastante branco, tanto no street style como nas passarelas, me chamou a atenção. É uma cor que eu amo, acho que ela traz muita pureza e eu tô gostando dessa ideia de usar à noite. Então, Mas Xi, é difícil hoje em dia a gente falar, ai, The White is the New Black. não sim, mas Mas assim, hoje em dia as cores, elas assim, você vê, a própria Pantone, né, que é quando ela lança cores, ela não lança só uma cor. Significa que, tipo assim, primeiro, quando a gente estuda a tendência, quando a gente mapeia o mercado, a gente sabe que uma cor não necessariamente ela vai abranger todo mundo, né? Existem assim, cada um seu mercado, cada um seu perfil, a gente separa a sociedade por grupos. Então, alguns grupos vão usar branco, alguns grupos vão usar o digital lavanda, que era a cor da Pantone, por exemplo, e alguns vão usar outras cores, enfim, neutros, né, que era outra cor da Pantone, enfim. Então, assim, a gente sabe. O branco, o que que aconteceu com o branco? O branco, ele é uma cor, já que ele surge sempre, né, as cores claras, elas costumam aparecer nas coleções de verão, então é uma Uhum. coisa que geralmente isso acontece. E a gente está passando por um momento também em que alguns algumas coisas que seriam pré-determinadas, por exemplo, o brilho era só à noite, o Uhum. branco era só de dia. Então, assim, esse tipo de regrinha que antigamente existia, essa regrinha foi quebrada. Então, assim, hoje em dia, por exemplo, é cool usar o branco no inverno, o branco à noite. Então, assim, é muito mais voltado a isso, nessa questão de quebra de paradigmas, do que realmente, eu acho, de uma cor que, the new white is the new color. Essa, pelo menos, é a nossa leitura. O que a gente acredita também, Xi, é que, por exemplo, quando você esteve aqui, né, a gente viu muito street style ainda, o pessoal aproveitando esses últimos dias de calor, assim, né, de tempo bom, porque daqui a pouco, agora já tá chovendo aqui em Paris, tá um caos. E daqui a pouco vai nevar e vai tá, ficar um caos, é, né? Então, assim, e porque a usar temperatura tava uma branco delícia, não tava tava tanto ótimo. frio, tava Mas agora maravilhoso. já tá, Tava Ludmilla. ótimo. Agora já tá bem Agora já frio. tá frio. Eu estou de casaco aqui dentro de casa. Então, assim, já tá Nossa. ficando frio mesmo. Então, pra gente é muito mais fácil usar branco quando tá um tempo melhor, né? Porque, enfim, você sabe, andou na neve, andou com chuva que nem cai aqui, minha filha, suja, enfim. Então, o branco a gente aproveita muito. Por isso que a gente troca todo o guarda-roupa, né? Geralmente começa outono e inverno aqui, é muito bege, muito marrom, muito preto, muito cinza, mas até por conta dessa questão de diário, assim, uma coisa diária, sabe? Então, quando a gente usa o branco, a gente e salta aos olhos, né? A gente chama atenção, porque realmente a gente vê que o pessoal tá aproveitando assim o último momento para poder usar, o que é bom pro Brasil, porque a gente sempre tem tempo bom, geralmente, né? Então, dá para aproveitar bastante quase o ano inteiro aí no Brasil. Não, é legal, né? Bem isso, essa comunicação, né? Que nem vocês falaram no começo, de tropicalizar as Exato, tendências Sim. dos Fashion Weeks de fora para o Brasil, né? A nossa cultura. exatamente. Eu acho que é o mais interessante O mais Exatamente. de interessante é tudo. interpretar dentro da sua cultura e também fazer uma reinterpretação para você mesmo. Né? Faz sentido para mim usar branco à noite? Faz sentido para mim usar branco? Sabe? Faz sentido para mim usar brilho ou não? Então, assim, existe também essa coisa de faz sentido para mim, né? Que eu acho que é o mais legal. Com Exatamente. certeza. Meninas, alguma tendência a mais vocês querem falar sobre? Alguma Ai, pergunta para quem está aí assistindo? uma coisa que eu Eu achei que eu estava achei que foi fazendo. bem legal, que eu acho que é uma coisa que entrou até naquela época do Brasil Core, né, que entrou naquela polêmica, enfim, mas uma coisa que a gente chamou muita atenção foi que durante a Copenhague Fashion Week, ela acontece ao mais.
Acontece antes da Paris Fashion Week da Milão, enfim, ela acontece, ela não, como é uma semana de moda mais sustentável, ela não acontece no mesmo calendário de moda, porque geralmente é Nova York, Londres, Milão, Paris seguidinho, né? A Copenhague está sempre um pouco apartada. Então, em agosto, quando teve a Copenhague Fashion Week, uma coisa que chamou muito atenção foi o street style das pessoas que estavam lá, principalmente as grandes influenciadoras, é que elas estavam usando havaianas. Isso chamou muita atenção e Olha, falou assim, nossa, Havaianas, Havaianas, Havaianas. E assim, e o mais interessante é como que isso, na verdade, elas já estavam, né, usando uma tendência que ia ser desfilada nas passarelas. Então, aqui em Paris, por exemplo, a gente viu, por exemplo, a gente viu a Saint Laurent usando essa ideia, não as Havaianas, mas a ideia da sandália no formato de meio chinelo, né? Então, assim, a gente viu o Saint Laurent, a gente viu Yohji Yamamoto, a gente viu Até a com Cris. salto mesmo, assim, né? Sim, Até com essa eu acho salto. da Saint Laurent, tava com salto. Então, assim, a gente viu várias marcas fazendo essa interpretação, mas realmente da sandália meio formato chinelinho. Então, isso é uma coisa que, por exemplo, nós brasileiros, a gente. Primeiro, que a gente pode usar Havaianas agora em desfile, mentira, tô brincando, cada um usa o que quiser. E segundo, que tem essa. É uma tendência, muito usável no Brasil, de muito fácil Sim. interpretação, né? Porque a gente tem esse calor, enfim, a gente já tem até os pés adaptados. Por exemplo, a gente sabe que os estrangeiros, muitas vezes, eles têm dificuldade a usar chinelo, né? Seja Havaianas ou qualquer outro tipo de marca. Mas esse formato, que como eles nunca usam, eles machucam entre os dedos. Então, assim, nós brasileiros, a gente não tem o a gente menor já tá problema com isso. Não, acostumado. menor. A gente já Nenhum. nasce com uma havaianinha no pé, lá tudo A gente certo. já Acho que nasce. já é até De separado. bebezinho, a gente já tá ali com a Havaiana no pé, já, com o elastiquinho atrás, mas tá Pezinho segurando separado. ali. Exatamente, exatamente. Não, que essa tendência é muito bacana, muito legal. É, Gostei muito. até porque vem, eu acho que talvez, porque a gente tava vendo muito, era salto alto mesmo, né? Com ou o bico de pato, que veio da Bottega Veneta lá em 2018, 19. Aí depois a gente veio com bico fino, mas agora a gente tem realmente o formato chinelo para primavera e verão. Então, e tem uma vantagem, tá? Não sei se o pessoal tá sabendo aqui, mas a vantagem é o seguinte: o que foi desfilado agora em 2023, né? Para 2023, que vai ser comercializado só em maio, junho do ano que vem, nós brasileiros, a gente já pode interpretar para o nosso verão agora. Então, o que a gente conseguir já aderir, Exatamente. já tá para aderir, já dá para aderir agora. O que vai ser comercializado aqui só ano que vem. Então, a gente tem, digamos assim, uma vantagem. E claro, Não, né, assim, interpretar como a gente bem entender, né, no Brasil. não, isso é maravilhoso, né? Essa diferença de estação que a Uhum. gente tem tanto com relação à Europa, Estados Unidos, porque a gente não tem esse invernão, mas a gente tem um verão no final do ano que é assim incrível. Só a gente tem. E dá para já interpretar, gente. Já dá para já sair à frente aí, já causando na internet já. Tudo que foi desfilado agora, viu? Já fiquem de olho, já interpretem, já postem, que a gente já sai na frente. Gente, para aproveitar, olha, as meninas elas estão fazendo um curso agora em dezembro, que eu não consegui fazer no último que vocês tiveram aqui em São Paulo, que eu já fiquei sabendo que foi um sucesso. Eu vou estar agora nesse dezembro, se Deus Yes. quiser, se me aparecer numa viagem ou nada, o trabalho. Não, senhora, Mas Schneider, não, senhora. Vai ser eu assim. tenho que estar, eu tenho que estar. Mas esse curso vai ser incrível. Fala um pouquinho desse curso. Eu já fiz, na verdade, o curso com vocês, mas eu acho que é sempre importante a gente estar, tipo, se adaptando para quem trabalha com moda, para quem realmente gosta disso, para quem tem marcas. Eu acho que as meninas, elas moram em Paris. E assim, eu quando vou para São Paulo, para o Paris Fashion Week ou Milano Fashion Week, quando eu viajo para ir para acompanhar uma Fashion Week, eu faço de uma maneira diferenciada. Vocês vão em todos os desfiles, vocês acompanham as apresentações, vocês fazem um estudo muito mais concentrado, muito mais conteúdo e é coisas assim, tipo, que na verdade eu não captei tudo isso. Eu tive uma pincelada, mas vocês estão ali no dia a dia, vendo o street style, acompanhando todas as informações. Eu acho que isso é muito legal. Foi por isso que eu quis convidar vocês para participarem hoje dessa live comigo, para dividir todo esse conhecimento e que eu sei que tem muito mais. Acho que meia horinha, 40 minutos de live a gente não consegue nem falar aqui, ó, tô com papel
do meu lado é aqui, ó, tipo assim, com várias coisas de desfiles que eu gostaria de comentar. E, obviamente, não dá para aprofundar muito numa live assim. A gente teria que dividir e fazer uma a cada semana e não vai acontecer, que a vida é muito corrida. Mas aproveita e fala do curso de vocês, para quem estiver aqui, estiver interessado, para não perder essa oportunidade. A Chi fez, na verdade, você fez o curso online, porque durante a pandemia a gente lançou o curso, a versão online, né? Óbvio, a gente não podia nem deslocar. Então, agora a gente já tem mais ou menos três edições, mas vai ser a terceira edição em São Paulo. Em São Paulo. Que a gente vai fazer presencial, é do dia 5 a 9 de dezembro, é uma semana completinha. Então, a gente faz todas as teorias do Currunter, a gente aprende a identificar as tendências, a gente faz a prática do Currunter, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade em entender como identificar as tendências, né? Então, a gente faz essa prática, tem mood board, tem as experiências, enfim, é bem completo. Tem história da moda, que a gente ama. Brasileira. Inclusive a história da moda brasileira. Enfim, é um curso bem completo, que é bem legal. Então, de 5 ao dia 9. Quer completar, Má? Claro, e assim, gente, são cerca de 40 horas de aula durante uma semana. Então, é bem intenso mesmo. A gente fica o dia inteiro com vocês. Nós passamos como a gente, não sei quem estava aqui já no começo da live, mas nós somos mestras em moda, então a gente tem toda a nossa experiência acadêmica e profissional daqui também, né? A gente trabalhou na Prada antes de trabalhar na agência, eu trabalhei na Dior, então a gente traz muitos inputs mesmo, tá? E esse curso será em São Paulo, tá bom? A gente não tem um lugar só. Cada dia é um lugar diferente, porque a gente vai explorar a cidade, a gente vai explorar tudo que a cidade tem para nos oferecer, com visitas exclusivas, com esses workshops que a Gi acabou de explicar. Então, eu tô vendo aqui que alguém perguntou onde será. É em São Paulo, tá bom? Do dia 5 ao dia 9. O dia inteiro, gente, 5 a de 9 curso. de Dezembro. Exato. Dezembro. Agora. Já tem aí um mesinho para se organizar. Eu vou estar. Exatamente. E a gente. E tem mais uma coisa. A gente tem um cupom de desconto para quem estava aqui na live com a Schneider. É só entrar no nosso Escreve site. meu nome. É só escrever o nome da botar. Schneider, tá? Só assim colocar. que terminar a live, eu vou botar o link. É só quem estiver interessado. Aperta no Só link, clicar. usa o cupom com o meu nome, Schneider. E já tem Para desconto. quem está aqui na live, Yes. vocês já estão ganhando um descontinho maravilhoso de um curso incrível. Eu vou te falar, é tanta correria, Fashion Week, que assim, eu acho que nessa temporada, nessa semana que eu fiquei em Paris, as coisas levaram o quê? 5 minutos que a gente se viu, né? Pessoalmente. Não deu isso não, Schneider. Deu 3. Não deu isso. Deu tipo 3 minutos. Mas tudo bem, a gente se vê em São Paulo. A gente se vê em São Paulo, viu? A gente se vê em São Paulo e a gente espera ver vocês também, viu, gente? Então, se quiserem perguntar qualquer coisa, é só entrar também no Instagram da Clementine Paris, a gente está sempre lá, tem a central de atendimento em português, e o curso é em português, tá? Tudo em português, com apostila, certificado, e é isso aí. Quiserem Nossa, mais, arrasou. podem Eu quero agradecer todo mundo que participou aqui. Obrigada. Deu uma entradinha, que olhou, que mandou mensagem para vocês, meninas. Muito obrigada. A gente vai continuar fazendo várias, porque sempre, toda vez que eu boto lá, vocês querem uma live de tendências do Fashion Week? Aí todo mundo começa a mandar um monte de mensagem. Quero. Vamos fazer quando a gente estiver no Brasil. Seria legal. Sim. Vai ser mais legal. Verdade. Legal. Vou passar todas as dicas do curso. Não vou, não. Só quem estiver lá. Quem estiver lá. Não, a gente pode fazer uma live das tendências brasileiras. Também. Porque vai ter tido a São Paulo Fashion Week agora. Então a gente pode fazer um pupurri ali das marcas brasileiras, o que vai arrasar no ano novo. Pronto. Tá, a gente pode fazer meio que um... Ó, tô perguntando, Schneider, se diz a cor do seu batom e a marca. Eu botei, já botei no meu stories, tá lá. Volta e olha. Volta e olha. Stories que tem lá, tem um númerozinho e da marca Chanel, agora eu não lembro, mas no meu stories tem. Eu já botei, porque eu sei que toda vez que eu tô usando, qual que é? Eu já boto logo pra... já dei uma olhada já. Isso. Meninas, obrigada. Obrigada a você. A gente, brigadíssimo. Um beijo. Agora vão dormir que Paris tá tarde, né? Tá tarde. Quase 1 da manhã. Gente, minha mãe acabou de entrar. Tchau, gente. Boa noite. Um beijo. Beijo. Obrigada. Tchau. Beijo. Boa noite a todo Beijo. mundo. Obrigada. Bisu. Tchau. Bisu. Tchau.